Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje, na verdade, a gente vai fazer um episódio diferente. Eu só tô começando aqui, mas a gente vai inverter um pouquinho, porque hoje eu tô de convidada, eu e a Ingrid, pra gente falar um pouquinho sobre justamente estar do outro lado. Então, quero agradecer a presença de vocês e passar a palavra pra nossa host, Jaque. Oi, gente. Tô muito feliz aqui de estar fazendo esse papel de host aqui no Papo de Tentante. Que lugar de honra. Mas vou substituir bem a doutora Camila. Espero que você goste. Bom, a gente vai falar aqui hoje, né, com as nossas convidadas, doutora Ingrid. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E doutora Camila. Acho que para falar sobre o assunto da maternidade, o assunto das tentantes, de ser mãe, de fertilidade, mas sobre o ponto de vista de vocês que são médicas do Ceferp, médicas especialistas em reprodução humana, mas são, acima de tudo, mulheres. Então, eu acho que vai ser muito legal o público entender como que é a vivência de vocês. Então, eu queria perguntar, assim, a primeira pergunta, eu acho que é como vocês lidam com essa questão da fertilidade sendo médicas? Isso impulsionou vocês a procurarem essa área da medicina, se especializarem em reprodução humana? Vamos começar com a doutora Camila. Então, na verdade, acho que a primeira resposta é a gente não lida, né? Pelo menos falando por mim. Porque, assim, ainda mais a gente dentro da faculdade, de tudo, é sempre muito... Você tem que focar nos estudos, aí depois você tem que focar na residência, aí depois você tem que fazer um R+ da sua residência. Então, você vai deixando meio que a sua, pelo menos falando por mim, assim, a sua vida pessoal meio de lado, né? Você investe um tempo muito grande na sua formação e tudo mais. Mas uma das coisas, por exemplo, que me marcou, eu lembro quando eu estava terminando a faculdade, eu estava muito em dúvida de qual especialidade escolher, apesar de ter GO na família, mas eu gostava muito de pediatria, eu gostava de anestésio, umas coisas bem variadas, assim. E aí eu fui conversar com um dos professores da faculdade e ele falou assim, olha, uma coisa que você tem que pensar é que você é mulher, né? Ele falou assim, e eu não sei qual é o seu planejamento para sua vida, assim, se você quer ter filhos ou não, mas eu acho legal você pensar numa especialidade que caiba isso no seu planejamento. Ele falou, lógico, tudo a gente consegue organizar, dar um jeito, mas tem aquelas que são mais simples e tem aquelas que são mais difíceis. E acho que foi uma das primeiras vezes que me soou um negócio, assim, pensando nisso, sabe? E aí, assim, a gente tenta conciliar um pouco tudo isso, mas acho que a gente acaba, apesar da gente saber da parte técnica, ainda mais agora como GO, como especialista, mas a gente acaba deixando meio que em segundo plano em alguns momentos e não deveria. Não sei se com você foi assim também. Sim, acho que é isso, né? A gente vai deixando... E eu acho que não só na medicina, né? Eu acho que hoje em dia, de um modo geral, as mulheres vão se especializando cada vez mais e a rotina, né, do mercado de trabalho, da vida profissional, vai ocupando muito tempo. E acaba que a gente vai adiando mesmo. Tanto é que eu acho que recente saiu, né, que foi o ano que mais teve gravidez em mulheres acima de 40 anos. Então, eu acho que é algo que está acontecendo, algo mais atual, das mulheres estarem buscando mesmo o mercado de trabalho e tentando deixar a maternidade para um momento que elas estejam mais tranquilas do ponto de vista profissional e financeiro. E a gente vê muito lá da medicina, mas quase todas as profissões, elas exigem um tempo de treinamento para a gente conseguir chegar naquele, vamos dizer, patamar que a gente se sinta confortável para lidar com a gestação, com a maternidade, né? O uso dos anticoncepcionais também possibilitou muito isso, porque antes era muito comum essas tô grávida, meio surpresa, assim, né? E aí você não tinha um planejamento, acabava que acontecia geralmente mais jovem. Então, tudo isso está culminando para a gente ter gestações cada vez mais tardiamente, né? E quando que vocês viram esse choque da questão da fertilidade, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional de vocês? Quando que isso... tem um momento em que vocês pararam e viram, não, agora eu preciso começar a escutar aquilo que eu falo no consultório. Eu acho que quem acompanha, quem me conhece, assim, talvez pelo menos nas redes sociais, né, já tenha visto que eu meio que fui obrigada a pensar nisso, né?
porque eu acabei descobrindo um cisto no ovário, já estava na época com 26 anos, mas até então eu já estava fazendo R4 de reprodução, tudo, mas até então não era uma coisa que eu tinha pensado. Eu pensava, não, vou terminar minha residência, talvez vou casar agora ou mais pra frente, não sei se eu vou ficar aqui, se eu vou embora, o que eu vou fazer. Então, a última coisa que eu tava pensando era, será que é um momento que eu vou engravidar? Ou será que é um momento que eu vou congelar meus óvulos? Mesmo já fazendo R4 de reprodução, estando ali próximo dos 26, não era uma coisa que eu tava pensando em congelar naquele momento ainda. Só que aí eu acabei descobrindo um cisto no ovário relativamente grande, comprometia ali um pouco a minha reserva ovariana. Então, esse foi o primeiro momento ali que eu tive que parar e pensar, tá, e aí? Será que eu vou pensar em engravidar em algum momento agora ou mais pra frente? Será que eu vou congelar, não vou congelar? E aí, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quem acompanha e que já viu eu contando essa história já sabe. Eu optei por não congelar, não façam isso em casa, não é o certo, não é o que a gente fala na consulta. Mas hoje eu vejo que assim, eu não tinha maturidade emocional e do relacionamento que eu estava para tomar uma decisão. Eu estava num momento muito decisor da minha carreira, porque eu tinha que terminar a residência para entrar na clínica, eu tinha outras prioridades. E por mais que o congelamento, gente, é bem simples, né? A gente usa hormônio por um período curto, faz o procedimento e tudo mais. Mas não era a questão do processo em si, de estimular, fazer a coleta e congelar. Era a decisão que eu não queria tomar. Então, eu procrastinei mesmo, sabe? Assim, do tipo, tem muita coisa acontecendo na minha vida agora, eu não vou pensar nisso, eu vou me dar esse direito, depois eu vejo. Me arrependi, porque depois o cisto acabou voltando, tive que operar de novo, enfim, assunto para mais pra frente. Mas, então, eu fui meio que forçada por conta disso, porque até então não era algo que tinha passado pela minha cabeça. Não sei, você? Eu acho que sempre foi uma questão pra mim. Eu acho que eu sempre abordo isso, né? Acho que eu sou uma pessoa que tem uma relação meio problemática em relação ao tempo, então sempre sou muito ansiosa. E eu acho que desde jovem, assim, eu tinha essa noção de que a gente vai passando, né, o tempo, vai ficando mais difícil de engravidar. Então, sempre foi uma coisa que me pegou, porque eu tinha muitas ambições profissionais, vamos dizer assim. Eu tinha metas profissionais muito definidas na minha cabeça do que eu queria, da onde eu queria formar, da onde eu queria me especializar. Isso era muito certo, mas eu não tinha noção se eu queria, de fato, ser mãe ou não. Então, isso ainda era algo nebuloso. Essas decisões, até hoje, eu ainda não tenho essas decisões tão bem definidas. Então, eu sabia que o tempo ia passando e eu precisava tomar alguma decisão sobre o que eu ia fazer. Vou congelar e vou postergar essa decisão de querer ou não ser mãe, ou não, vou tomar agora a decisão de que, então eu não quero, então eu não congelo de forma alguma. E o que a gente vê muito na prática profissional é sobre a mudança de ideia, né? A gente muda de ideia muitas vezes, a gente não é a mesma pessoa hoje, a pessoa que a gente vai ser amanhã. Então, a gente observa muitos casos assim, da paciente chegar e fez uma laqueadura há 5 anos, porque ela tem 3 filhos, e aí, às vezes, ela mudou de parceiro, conheceu outra pessoa e quer muito ter aquele sonho da gestação com essa nova pessoa, ou até com o mesmo parceiro. Já vi pacientes que chegam com 42, 43 anos, com os filhos que já às vezes estão mais velhos, falar, a gente queria muito um novo bebê, a gente tem esse sonho, a gente está com esse tempo, e agora a gente vê que a maternidade nessa nova faixa etária vai ser diferente. Então, de tanto observar as pacientes mudando de ideia, eu pensei, não, eu não posso, vamos dizer assim, cortar esse caminho, eu tenho que ter pelo menos essa opção, para caso ali na frente eu diga, não, é o meu momento, eu ter essa opção válida. Mas eu acho que uma questão que pega muito na gente é a gente ter a noção das estatísticas, né? Uhum. De que não é porque você congelou um óvulo que você vai ter uma gravidez. Uhum. Que eu acho que às vezes as pacientes, elas se tranquilizam assim, então, se eu congelo 2, está suficiente. Então, eu acho que é algo que a gente sempre bate no martelo sobre as chances, as possibilidades, para as pacientes ficarem bem cientes do que elas estão fazendo e do processo todo, né, Camila? Acho que... Mas eu acho que um pouco, a gente sabe das estatísticas, mas falando por mim, assim, acho que às vezes a gente fica com uma visão meio enviesada negativa também. Porque como a gente lida, lógico, a gente sabe a parte de números, mas a gente lida com realidades muito duras e que fogem, às vezes, desses números. Então, assim, pacientes jovens com uma reserva ovariana já
já muito mais reduzida do que o esperado para a idade. Às vezes, aquele caso que a gente está conduzindo e fala, nossa, lógico, a gente não tem garantia de sucesso, mas aquele que a gente pensa, não, logo nas primeiras tentativas, esse casal vai engravidar. E aí passam várias e isso não acontece e a gente não tem explicação. Então, além da gente saber da parte de número, a gente lida com uma realidade que foge negativamente desses números em alguns cenários. E aí eu acho que isso assusta um pouco a gente também. E aí cada pessoa tem um padrão de reação depois que assusta, né? Tem gente que assusta e reage, tem gente que assusta e paralisa, que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo quando eu descobri o cisto ali da primeira vez. Tanto que, por exemplo, quando eu fui passar numa consulta com uma endócrino, e aí eu tava falando, na época eu tava programando fazer a cirurgia bariátrica, e aí eu falei pra ela, eu falei, não, eu preciso fazer, porque e se eu for engravidar, não vou conseguir, né, tenho muitas comorbidades, como que eu vou levar uma gravidez e tudo mais. E ela falou, não, mas você é nova. Eu falei, nova? Eu? Eu tenho quase 34. Até eu operar, até eu emagrecer, até eu poder... Vai demorar muito tempo, eu não vou mais conseguir engravidar. Ela, calma, eu tô com 38, tenho meus filhos e tal. É que você trabalha com isso. Então, tem esse lado também, da gente olhar as estatísticas e olhar os outros casos e dar uma assustada. Mas, por um lado, eu acho que isso é bom pra gente poder se programar também, se organizar um pouco melhor, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Quanto que o conhecimento teórico e a experiência prática que vocês têm no consultório influencia? Se, às vezes, é um alívio que, não, olha, eu tenho muito conhecimento, eu vejo muitas vidas aqui, tá tudo bem. Ou se, na verdade, acaba sendo uma pressão, no sentido de que, ai, olha, tem uma paciente com uma reserva ovariana menor e ela é muito nova. Meu Deus, e eu? Vocês se identificam? Porque, afinal de contas, é difícil separar, né, esse lado pessoal do profissional. Sim, eu acho que a pressão é grande, né, Camila? Eu acho que é isso. A gente vai vendo muitos casos e a gente vai ficando mais assustada. Eu acho que eu comparo muito com a Ingrid na época de residente, que ficava na maternidade. E aí parecia que todo mundo engravidava, você viu a mesma paciente chegando, aí no ano seguinte estava grávida de novo. E aí você ficava, ai meu Deus, para engravidar é assim, fácil. muito fácil. Você tem essa visão meio enviesada do ambiente que você tá. E a gente trabalhando com reprodução, realmente a gente acaba, né, vendo mais casais que tiveram dificuldade e a gente já fica mais tensa. Foi como a Camila falou, até acho que é bom essa atenção, porque a gente sempre tá ali com vamos dizer assim, com a necessidade de alertar o outro, que é preciso também pensar lá na frente e pensar em congelar, em preservar a fertilidade, caso esteja em dúvida. Eu acho que é uma atenção que é boa para o trabalho que a gente está exercendo. Porque eu acho que se a gente ficasse muito tranquilo no sentido, não, vai dar certo e espera o tempo passar, a gente estaria prejudicando muitas pacientes que talvez esse tempo fosse essencial para ela ter um sucesso lá na frente ou não. E assim, a gente tem o conhecimento técnico, mas no fim do dia somos todos pessoas lidando com pessoas, né? Então, assim, e ainda mais eu vejo que na nossa área, a gente acaba se ligando muito aos casos, né? A gente lida com uma coisa muito sensível, a gente acolhe pessoas num momento que normalmente é de muita fragilidade. E aí, principalmente se a gente tem um perfil, falando por mim, assim, eu sou uma pessoa muito emotiva, muito próxima e tal. Então, a gente acaba se apegando aos casos e às situações, a gente comemora junto e a gente sofre junto também. E às vezes a gente acaba se identificando. Então, por exemplo, hoje eu tenho um ovário só, porque eu já precisei operar o mesmo ovário. A primeira vez tirei só o cisto, da segunda vez não deu pra tirar, teve que tirar o ovário inteiro. E aí eu sempre ficava preocupada que, porque eu tenho um só, e agora, né? E se esse acontecer alguma coisa com ele e tudo mais. E aí toda paciente que eu atendo que fala, porque eu tive um teratoma, que é o cisto que eu tive, uma das primeiras coisas, eu também tive. E aí às vezes eu brinco, tem paciente que tem um ovário só. Eu lembro certinho de uma que eu sempre falo pra ela, eu falo, você é a minha esperança, porque você é igual a mim, nós temos o mesmo ovário, a mesma reserva ovariana, você vai engravidar, depois mais pra frente eu vou também. Então não tem como a gente não se colocar no lugar do outro nesse sentido, mas se colocar da gente como paciente também, né? Mas eu acho que isso é bom, tanto por essa questão da gente ficar mais atenta, quanto pela questão da gente conseguir enxergar sob a ótica do outro, sabe? É igual aquelas coisas que, às vezes, o paciente vai fazer ultrassom e fala, que bom que você é mulher, porque você sabe como é. Porque
Porque, gente, realmente, a primeira vez que foram fazer um ultrassom transvaginal em mim, que coisa horrorosa, que sensação péssima. Ainda mais que, tudo bem que assim, era uma pessoa que eu conheço, era uma professora minha, ela me explicou, eu sabia o que estava acontecendo. Mas é horrível fazer um exame de ultrassom transvaginal. E se é uma pessoa que nunca passou por isso, talvez ela não tenha essa mesma noção da experiência. Vai achar, nossa, não, que frescura, ultrassom, rapidinho, nem incomoda. Então, eu acho que viver tudo isso leva a gente um pouco para esse lugar de fragilidade, que eu acho que é bom também, sabe? Porque, às vezes, chega algum momento da consulta, porque, assim, ainda mais na reprodução, a gente não tem um caminho só, né? É diferente de eu chegar e falar assim, Ingrid, você tá com infecção urinária, tá? É essa bactéria aqui, é esse antibiótico, trata, depois você repete. É muito mais prático, é muito mais preto no branco. A reprodução, não. Olha, você pode congelar, sua estatística é essa, talvez você responda sim, talvez você não responda. Pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga. Se você não quiser congelar também, tá tudo bem, lide com as consequências dessa escolha. Então, é meio que um aconselhamento, né? Então, chega uma hora que às vezes eu falo, olha, tá? O que eu faria, pensando nos meus princípios, eu faria isso, isso e isso. Mas aí você fica à vontade para entender o que for melhor para você. Então, acho que a gente ter essa visão do outro lado facilita também, até na relação médico-paciente, né? E vocês duas congelaram óvulos? Vocês duas têm óvulos congelados? Sim. Temos. Mas Ingrid deu um show dos ovários. Eu tenho mais modestamente, até porque eu tenho um filho único, né? Um ovário só. Mas congelamos. Mas foi pelo menos para mim, foi um processo ali para decidir. Então, isso né? que eu ia perguntar, como é que foi esse processo? Foi fácil de tomar porque vocês tinham já sabiam todas as informações? Ou, não teve medo de segurança? Você falou, né, doutora, que teve aquele receio no começo, que não queria. Mas como que foi todo o processo? Tanto de decisão, quanto o processo de congelamento mesmo? Na minha cabeça eu já sabia que eu queria congelar. E eu só estava esperando um melhor momento, assim, de logística, de agenda, tudo. De que momento ia ser melhor para eu estar congelando. Então, essa decisão eu já tinha, assim, em mente há muito tempo. Porque eu não queria engravidar agora. Então, tá bom, vou congelar e vou deixar para pensar sobre isso lá na frente. O processo foi difícil, mas suportável. Mas por quê? Você teve muitos efeitos colaterais? Sim, mas assim, efeitos até meio atípicos, né? Que a Camila fala assim para as pessoas. Eu tive muita náusea. Eu sou uma pessoa que já tem meio estômago fraco, vamos dizer assim. Então, qualquer coisa diferente que eu como, eu já fico mais nauseada. E as medicações, elas me nausearam um pouco. E eu não consigo lidar tão bem com estar nauseada. Então, era algo que ficava... E aí, durante os dias de estímulo, fiquei um pouquinho assim. Mas é algo suportável. Mas do ponto de vista de dor, nada disso, assim, tudo foi bem tranquilo. Acho que o que mais me incomodou mesmo foi a questão das medicações me deixarem um pouquinho enjoada durante o processo. Mas depois da coleta ficou tudo tranquilo. Mas você vê que isso é tudo uma questão de personalidade, né? Assim, eu vejo você, por exemplo, como uma pessoa muito mais prática. Tem que fazer isso aqui? Vamos resolver. Não, tem que congelar? Vamos congelar? Eu já sou uma pessoa muito mais, mas e se isso? Mas e se aquilo? Mas vamos analisar, mas veja bem e tal. E foi a mesma coisa pro congelamento. Mas acho também que depende muito do momento de vida que a gente tá, né? Então, assim, eu sempre tive o sonho muito forte de ser mãe. Eu sempre falava que eu queria e tal. Eu vivi... O meu irmão tem uma diferença grande, né? De 12 anos comigo. Então, assim, eu vivi uma relação com o meu irmão, que eu sou irmã, mas ao mesmo tempo eu já era grande. Tinha um vínculo diferente com ele, tenho até hoje, né? Então, eu sempre quis muito ser mãe. E acabou que eu já estava em um relacionamento quando eu descobri o meu primeiro cisto e tudo mais. Então, eu sempre ficava naquela ideia romântica de, mas vai ser o momento, né? Quem sabe como o relacionamento vai evoluir e tal. Então, eu sempre ficava assim, eu sei que tem que congelar, mas daqui a pouco eu olho para isso. Só que aí, esse daqui a pouco, o tempo vai passando. E nesse ponto, assim, a gente como médico, eu pelo menos, eu sou uma péssima paciente. Eu sou ginecologista e minha rotina ginecológica ficou atrasadíssima por muito tempo. Então, é aquela coisa do tipo, deixa ver, mas também não vê, né? Também não fica olhando. E eu tava decidida a esperar o momento certo. E eu pensei, não, se até os 30 e poucos ali não tiver decidido nada, depois eu repenso. Só que aí, nesse meio tempo, eu fui surpreendida pelo cisto que apareceu de novo e que precisou operar e tudo mais. E eu falei, não tem mais escolha, então agora vai ter que congelar.
E aí o meu dilema foi um pouquinho diferente, porque aí eu já sabia que precisava, não tinha muita escolha, mas aí tinha aquela coisa assim, tá, mas agora eu já tô casada, porque quando eu operei agora eu já tava casada. E aí, congela óvulo, congela embrião? E se eu congelar esses embriões e não usar, o que eu vou fazer com esses embriões congelados? A gente sabe das estatísticas e, mais uma vez, nesse ponto é duro, porque, assim, estatística de embrião é melhor que estatística de óvulo, porém, eu sempre falo para as pacientes, a burocracia do embrião também é muito maior que a burocracia do óvulo. O óvulo é uma célula só, o embrião você já juntou, já fecundou, já formou. Então, eu fiquei num processo ali de digerir tudo isso, até que no fim decidi congelar óvulo mesmo. A etapa em si do tratamento, para mim, foi muito tranquila, assim, a parte da estimulação e tudo, de usar os hormônios. Até porque, normalmente, a gente consegue usar protocolo com mais comprimido do que injeção, né? Então, isso facilita bastante, porque por mais que a gente prescreva nos outros todos os dias, mas aplicar a injeção na gente mesmo não é nada agradável. Então, os dias que tiveram injeções foram dias um pouquinho chatos. Mas no restante, assim, de efeito colateral, essas coisas, foi bem, bem tranquilo. A parte da sedação também. Um ponto que até me... não vou dizer assustou, porque senão assusta quem tá escutando a gente também. Mas, assim, que foi um pouquinho diferente, foi o pós-coleta de óvulos. Porque, assim... a gente sempre orienta, né? Ó, talvez você vai ter uma coliquinha, talvez você vai ter um sangramento e tal. E foi tudo muito tranquilo durante a estimulação, no dia do procedimento e tal. Então, eu cheguei em casa pleníssima, medicada, pós-sedação, sem nada, tudo. E aí, eu sentei no sofá pra ver televisão e acabei dormindo. No que eu acordei, eu tinha, sei lá, abstraído da ideia que eu fiz uma coleta de óvulos. Então, eu acordei e eu fui sentar no sofá. E aí, eu senti uma dor absurda. E aí, foi aquele momento que eu falei, gente, não é possível que minhas pacientes sentem isso. E eu falo pra elas que é normal, porque tá doendo muito. Aí, foi o único ponto que eu falei, nossa, realmente é chato, né, esse pós-coleta. Não tinha pensado. Lógico que depende, tem paciente que não sente nada, né? Mas foi o único ponto que pra mim foi fora do habitual. Tanto que hoje eu já falo pras pacientes, eu falo, olha, eu vou te dar a minha experiência pessoal. Dói, tá? Dói, mas vai passar. Toma remédio, fica tranquilo, qualquer coisa você avisa. Então, achei que foi tranquilo e foi válido a gente ter esse conhecimento também para poder trocar experiência, né? Uhum. E quanto à cobrança? Porque, assim, a gente que é mulher, a gente tem cobrança em todo momento sobre essa questão de fertilidade, de filhos. Isso existe. Existe tanto uma cobrança externa da família, dos colegas de trabalho, de todo mundo, quanto a cobrança interna, né? Vocês sentiram que, por serem médicas, essa cobrança talvez tenha sido maior ainda? Médicas especialistas e em reprodução humana, essa cobrança foi maior ainda? Eu acho que um pouco, assim, em relação às outras amigas da reprodução, acho que todo mundo meio que conversa. Você já congelou? Quantos você congelou? É quase uma competição, né? Quase uma competição. Assim, mas ela deu um show e eu não. É que é um assunto que fica em pauta, né? Porque vocês estão conversando sobre isso, então vamos conversar. Não, mas tem um papo ali sobre congelar. E eu acho que é isso. Tá todo mundo meio assustado, porque quem não quer ainda fica, ai meu Deus, as minhas pacientes que estão tentando, e fica todo mundo meio que conversando esse assunto. Eu acho que tem um aceleradinho em querer congelar logo e... não, vou congelar logo e pronto. Pelo menos tomar a decisão, né? Mas é engraçado, assim, eu também concordo com você, mas, por exemplo, eu acho que a pressão pra congelar, eu sinto que é maior, mas pra engravidar, eu acho que é até menor, sabe? Sério? Porque a sensação que eu tenho, pelo menos no meu meio, assim, eu não sei se é porque a gente já tá tão habituado a falar, tem que congelar, tem que congelar e tudo mais, e falar de estatística, de tudo mais, e eu acho que a gente lida tanto com a frustração das pessoas por não conseguir, que eu acho que isso meio que transforma da gente não ficar cobrando os outros, porque a gente sabe o quanto isso dói das nossas pacientes serem cobradas. Então, pelo menos no meio, assim, nosso, eu não acho que tem tanta essa pressão para engravidar, só para se planejar mesmo, né? É algo mais pro planejamento mesmo. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem essa sensibilidade de perceber que não é legal sem interferir no tempo do outro, né? Mas é verdade, eu acho que dessa parte pra engravidar, acho que não tem essa cobrança. Eu acho que é mais pra congelar mesmo e pra se programar. E, assim, a gente conversou aqui, né? Principalmente a doutora Camila falou muito sobre como é uma péssima paciente. Isso eu já escutei também, que os médicos são os piores pacientes. E vocês algumas vezes sentiram culpa
por não estar fazendo aquilo que vocês falam no consultório, ou pelo menos adiando algumas orientações, assim? Você também é uma péssima paciente? Eu acho que eu consigo. Eu acho que na verdade, eu acho que eu esqueço que eu sou médica quando eu tô no tratamento, assim. Tanto é que eu perguntava pra Camila o que ela achava melhor, assim. Eu acho que quando é comigo, me dá meio que um branco, assim. O que você acha melhor fazer aqui? Mas eu acho que eu fui uma péssima paciente em algumas questões de cuidados, assim. O meu pós-coleta, né? Eu não senti dor, mas também eu saí da coleta e eu fui pro show do Menos é Mais, assim. Meu Deus. Você pagou de ar? E foi nem um show sentadinha, né? Assistir uma banda tranquila no teatro, não. E aí, um dia recente, assim, faz 1 ou 2 semanas, uma paciente chegou pós-coleta dela. E aí ela me chamou, assim, tinha coletado, tudo tinha passado pra ela, tava super feliz com os óvulos, né? Aí ela chegou, doutora, tem uma pergunta pra fazer. Eu posso ir pro show do Menos é Mais hoje? Porque vai ter show na minha cidade. E eu tô tão feliz com a coleta, porque eu consegui os óvulos, que essa paciente em específico, ela tinha passado por uma coleta que a gente não tinha conseguido óvulo. E nessa outra a gente conseguiu os óvulos. E aí ela tava muito feliz. Eu posso ir pra lá comemorar? Aí eu olhei assim e falei, então, não posso nem dizer que não, porque vai ser muita hipocrisia. Vai pro show, ela. E eu posso beber uma cervejinha? Vai pro show, bebe uma cerveja. Não vai ser isso, se hidrata bastante depois. Mas eu acho que eu sou meio tigrona, assim, de achar que eu posso fazer as coisas. Eu dou conta de fazer. Com as pacientes, geralmente, eu fico, cuidado, se hidrata muito durante todo o tratamento, evita atividade de alto impacto, vai sentir dor. Pode, tomar remédio, não precisa ficar suportando a dor. Qualquer coisa você me liga, qualquer coisa você manda mensagem. Então, eu acho que com as pacientes eu fico mais receosa, assim, dos sintomas, dos efeitos colaterais. E comigo eu meio que suportava tudo. Não, vai dar certo. A gente parece que tem uma sensação que com a gente... Eu não sei se é a sensação que com a gente não vai acontecer. Ou que assim, não, mas se acontecer tá tudo bem. Eu sei que é assim mesmo, a gente dá um jeito, né? E eu acho que tem um pouco disso de dar um branco, né? Eu sofri um acidente de carro uma vez... E eu tive um traumatismo crânioencefálico, porque eu bati no volante, né? Deus. E aí, quando chegou o socorro, eu tava com hemorragia conjuntival, tinha cortado um pouquinho aqui, mas eu tava bem, consciente, levantando, andando, tudo. Só que é protocolo para quem teve TCE, né? Você tem que ir lá, prancha, colar cervical, vai na ambulância e tudo mais. E eu lá, plena, andando, né? Aí o cara chegou, deita aqui. Agora eu falei, não vou deitar. Gente, falei, eu não preciso, eu tô bem. Precisa, é protocolo. E aí parece que na hora você sai, você esquece tudo. É o que a Ingrid falou, você esquece o seu técnico. Não preciso, não, tá ótimo, tal. Ele, então você assina aqui que você não vai deitar. Eu falei, então eu vou deitar. Onde que a gente deita? É aqui? Então a gente esquece mesmo. É muito engraçado, né? Não, dá muito uns brancos. Assim. Não, gente, por favor, sigam os protocolos. Exatamente. Se tem placa, tem história. Então, assim, não façam isso. E, gente, eu queria pedir pra vocês que se vocês pudessem dizer alguma coisa pra todas essas mulheres que não sabem a hora de agir ou que estão esperando. Às vezes tem mulheres que nem sequer fizeram a avaliação da reserva ovariana, né? Que elas estão passando... Tem gente que ainda não entende. Tem mulher que já fez e tá nesse dilema, se congela, se não congela. O que vocês falariam para elas? Pensando na experiência de vocês como mulheres aqui. Quero que vocês pensem como mulheres e médicas. O que vocês falariam? Olha, eu falaria que a gente tem muito uma tendência de assim, eu não vou procurar não, porque se eu procurar, vai que eu acho, e aí parece que se a gente não achar, não tem o diagnóstico, né? Então, acho que a gente tem que evitar pensar desse jeito, assim, da gente se esquivar, então... Manter um acompanhamento de rotina. Depois de tudo que eu passei, eu já aprendi. Hoje eu faço tudo certinho, meus exames de rotina. Então, assim, manter um acompanhamento de rotina. Hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, assim, eu vejo que é fundamental a gente conhecer a nossa reserva ovariana para que a gente possa ter um planejamento. Eu falo isso para todo mundo que passa em consulta. Eu falo, não significa que você tem que sair daqui, que você tem que congelar. Mas você tem que ter a informação para você ter um embasamento para tomar a sua decisão, sabe? É igual, por exemplo, depois que apareceu o meu outro cisto,
a primeira coisa que eu pensei foi, puta, por que eu não congelei lá atrás? Eu tinha muito mais reserva ovariana, eu era mais jovem e tudo mais. Até que eu cheguei à conclusão de que, olha, eu tinha o conhecimento na ocasião, mas eu não tinha o preparo emocional naquele momento para tomar essa decisão e tá tudo certo. Então, o importante é a gente conhecer a nossa realidade de verdade e saber, né, receber a orientação das estatísticas, das possibilidades, para que a gente tome uma decisão consciente. Seja essa decisão congelar, esperar mais um pouco, reavaliar, tentar engravidar, o que for, para não existir nenhum arrependimento lá na frente. Então, procurar um médico, né, especialista, fazer uma avaliação e colocar esses prós e contras na balança para não ter nenhum arrependimento no futuro. E você, doutora Ingrid? Eu acho que é isso mesmo, né? Procurar para ter informação. Acho que a gente muda o tempo todo, as nossas ideias mudam o tempo todo. E eu acho que às vezes você tem uma certeza muito clara, mas que aquela certeza muito clara naquele momento não vai ser a mesma certeza que você vai ter dali a 2, 3 anos. Então, você buscar se informar para você ter informação e saber a decisão que você vai tomar bem formulada, né? Bem centrada ali. Do que, não sei, deixa pra lá, deixa ir passando. Porque às vezes lá na frente pode ter um arrependimento e você dizer, por que lá atrás eu não fiz aquilo? Então, acho que é isso, procurar se informar mesmo. Excelente. Gente, vocês gostaram desse novo formato? Gostei. Foi legal, né? Gostei de ficar do ficou outro bom. lado e da gente conversar de temas mais leves, assim, sair um pouco só da parte técnica, né? Acho que ficou bom. Quem diz, Ludmilla, né? Gostei dessa mudança do cenário. Muito bom. Gente, então eu gostaria de agradecer novamente, doutora Ingrid, pela presença. Obrigada. Doutora Camila Muito também. obrigada. Hoje eu, como host aqui, vou encerrar o Papo de Tentante. Foi maravilhoso conversar aqui com você. E você que está aí do lado, se tiver mais questões sobre a fertilidade, dúvidas, se você está em tratamento, se você não está em tratamento, não esqueça de sempre perguntar aqui pra gente, porque nós temos uma equipe de profissionais aqui maravilhosos, que são especialistas no assunto e estão aqui para ajudar. É isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!